Boa tarde, pessoal. Falar de um assunto que o Papa Mike levantou, desligar esse negócio, que é a questão do que é melhor, né? Pro VRM, para a ventilação do VRM, para o resfriamento do VRM. A pergunta dele era em relação ao air cooler versus water cooler. E surgiram vários argumentos ali, né? Inclusive validamente falando da ventilação e do fluxo de ar dentro do gabinete, né? Mas eu acho que a pergunta era mais específica e mais fácil de responder, né? O que é menos danoso, né? Tu ter um ar quente sendo soprado ali no VRM ou simplesmente não ter ar nenhum, né? Bom, a gente sabe que o processador, né, quando ele está em carga máxima, o VRM também está trabalhando perto ou em carga alta, né? Próximo da sua carga máxima ou muito alta. E os dois estão dissipando muito calor, né? Qual dos dois métodos é mais eficiente ou menos danoso para o regulador de voltagem da placa, né? Eu tenho um experimento prático aqui que eu preparei. Eu tenho um termoelétrico aqui com dissipador acoplado e um termistor que está ligado no multímetro, né, para verificar a temperatura. Eu deixei ele estabilizando aí por mais de meia hora. Ele está em 50 graus, né? Ele fica variando um pouquinho para cima, um pouco para baixo. Outro método de aferição seria o infravermelho, né? Tá ali, dependendo onde tu vai, está em 50 também. O que eu vou fazer? Eu vou jogar um ar quente a 80 graus ali sobre esse dissipador e vamos ver o que acontece com a temperatura, né? Nós temos um circuito aqui gerando calor que está sendo dissipado pelo dissipador. O que acontece quando a gente joga ar quente sobre esse dissipador? Ele vai ficar mais frio? Ele vai ficar mais quente? Eu vou ligar aqui de novo essa bicheira. Vou deixar numa temperatura que não seja, né, se for confortável para minha pele, quer dizer que está meio distante ali de 100 graus, né? Vou deixar essa mesma distância aqui, ó, do dissipador. Não é um experimento científico, né? Mas é um experimento prático, porque o air cooler joga o ar, né, a uma temperatura muito alta sobre o dissipador do VRM. Muito embora eu não vou aumentar a potência desse TEC, ele está dissipando ali cerca de 10 watts, alguma coisa muito próxima disso, né? Ele vai aumentar a temperatura ainda assim, né? Olha ali, 53, né? Se eu tivesse cerca de 20 watts ali, isso ia aumentar quase que de maneira exponencial, né? Eu ia aumentar a temperatura ambiente em volta do dissipador e, consequentemente, iria aumentar bastante a temperatura do circuito integrado, no caso da placa-mãe ali, né, dos MOSFETs, do controlador, né? Está numa temperatura bem baixa ali, ó, 78. Já aumentou 7 graus. Vamos verificar com o infravermelho. 58,7. O multímetro está marcando 58. E quanto mais tempo eu deixar aqui, ele vai, né, ir aumentando até estabilizar. Se a potência se o TEC estivesse dissipando mais calor, isso ia estar já perto de 80 graus ali, com certeza. Esse dissipador aí, ele tem uma relação de 2,6 graus centígrados por watt, né? Então ele não é um dissipador ruim, não. E o que acontece se eu tirar o ar quente? De cima estamos 60 graus, o que acontece se eu tirar
Se eu mudar o ambiente desse dissipador, olha, automaticamente a temperatura começa a descer. O piso de temperatura é sempre definido pela temperatura ambiente. Não existe mágica. Se tu vê alguém testando em 30 ambiente e reportar 29, 25, que nem já aconteceu até no próprio Adrenaline ali, no fórum, né? Desconfia, é pura lorota. Ou o cara está mentindo, ou ele não sabe o que está fazendo. A temperatura vai caindo gradativamente, né? Conforme o dissipador vai recuperando, desaturando, né? A temperatura vai caindo. O multímetro está a 56 já. Aqui tem variação, né, na superfície do... Mas se eu mirar ali onde o termistor está acoplado, a temperatura é bem parecida. Então é isso, pessoal. É um teste simples, não é nada científico, mas é um teste prático, né? Você tem ali um componente aquecendo, dissipando no dissipador, né? E o ar quente sendo soprado nesse mesmo dissipador. A gente viu que a temperatura aumentou, né? Por acaso ela aumentou? Acredito que não, né? Tem um fundo de verdade aí nesse pensamento de que o ar quente aumenta a temperatura. Às vezes a gente se confunde porque nós transpiramos. Então tu está num calor de 40 graus, vem um ventinho a 40 graus, a gente se sente refrescado, né? Mas ali a transpiração é inexistente, né? Então o dissipador não tem essa sensação, ele não vai transpirar da maneira que nós transpiramos, e o circuito também não, ele vai continuar sofrendo com calor. Isso aí, valeu!